nome é Caio, eu sou psicanalista, coordenador aqui da formação em psicanálise do Núcleo Távora em São Paulo. Hoje é um prazer e um privilégio de estar aqui ao lado da Maria Rita Kel, da Márcia Tiburi. Obrigado a vocês por terem vindo, ter aceito o convite. Hoje, logo após o debate, a gente está fazendo o lançamento da nossa revista, que é a revista Távora Magazine. E ela está aqui, eu deixei ela rodando entre vocês aí, essa revista aqui. Ela vai estar depois disponível no caixa para quem quiser adquirir. Todos sabem como é difícil lançar uma revista de psicanálise, arte, cinema, literatura. Não é nada fácil no nosso país. Hoje a gente está no segundo debate desse ciclo da banalidade do mal. Um ciclo que a gente pretende que seja catalisador de outros debates e inícios. E vou falar um pouquinho do que é essa tal banalidade do mal. Acho que todos já conhecem, já devem ter entrado em contato com essa expressão da Hannah Arendt, que foi uma filósofa e teórica política. E, segundo ela, isso está encarnado, foi protagonizado, por um personagem patético e ordinário. Um exemplo que ela tomou foi de Eichmann, um carrasco nazista responsável pela condução de milhões de judeus para os campos de concentração e extermínio. Tal tipo de personagem pode ser encontrado nos dias de hoje, representado sempre pelo sujeito incapaz de exercitar a função de pensar e refletir criticamente, sendo um fenômeno arraigado no cotidiano, cujos reflexos estão inscritos na ausência de pensamento, muitas vezes justificada por clichês vazios e atos validados por um Estado instituído legalmente. Mas a grande pergunta que a gente deixa aqui hoje é o quanto e de que forma essa banalidade se apresenta nos dias de hoje, principalmente no Brasil, e de como podemos ampliar esse conceito e dirigirmos o olhar para outros tipos de mal e outras banalidades. Temos aqui conosco a Márcia Tiburi, que é graduada em Filosofia e Artes e mestre e doutora em Filosofia. Publicou diversos livros de filosofia, entre eles As Mulheres e a Filosofia, Filosofia Cinza, A Melancolia e o Corpo nas Dobras da Escrita, Filosofia em Comum, Filosofia Pop, entre outros. Publicou também romances como Magnólia, A Mulher de Costas, O Manto e Era Meu Esse Rosto, em 2012. Ela é professora do programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Mackenzie e é colunista da revista Cult. Do meu outro lado temos a Maria Rita Kel, que participou da Comissão da Verdade, comissão essa criada com a finalidade de investigar e apurar as violações dos direitos humanos ocorridas no Brasil durante o período entre 1946 e 1988. Acho que teremos uma grande oportunidade de falar sobre isso hoje aqui com ela. A Maria Rita Kel é psicanalista, doutora em psicanálise pela PUC de São Paulo, ensaísta e jornalista. É autora de vários livros, entre os quais destacam O Tempo e o Cão, A Atualidade das Depressões, ganhador do Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Não Ficção em 2010. 18 crônicas e mais algumas. Recentemente, foi editora do jornal Movimento, um dos mais importantes veículos da imprensa alternativa durante a ditadura, e participou... Oi? É só para corrigir, não foi editora do jornal, foi editora da cultura, desculpa, para não parecer. E participou do grupo que criou o jornal Em Tempo, em 78. Também em 2010 recebeu o Prêmio Direitos Humanos do Governo Federal na categoria Mídia e Direitos Humanos. Em 2013 recebeu o Prêmio do Movimento Humanos Direitos, MHUD, no Rio de Janeiro, por seu capítulo sobre camponeses e indígenas no relatório da Comissão Nacional da Verdade. E é com ela que a gente vai iniciar aqui hoje. Bom dia. Bom, obrigada por essa presença no sábado de manhã, muito simpática. Bem, o Caio já adiantou um pouquinho. Caio
Aí você dá o tempo para a gente, tá? Porque para ter bastante debate. Você acha que são o quê? Para a gente falar de tempo? 15 minutos? Bom, não, à vontade, eu quero, né, se divida aí. Bem, o Caio já adiantou um pouquinho o que, da onde surge essa ideia, que na verdade é uma denominação, que nós podemos até pensar, e a Márcia Filósofa talvez ajude a pensar isso, o que faz com que uma denominação vire ou não um conceito? Né? Banalidade do mal é um conceito ou é simplesmente um modo que a Hannah Arendt escolheu para nomear um fenômeno muito comum no período nazista, e nós podemos fazer alguma, não total, mas alguma transposição para o período das ditaduras brasileiras, não é? Quando ela sugere que a banalidade do mal tem a ver com a paixão da instrumentalidade, vamos chamar assim. Quando ela analisa o julgamento, quando ela participa do julgamento do Eichmann, assiste o julgamento do Eichmann como jornalista e sugere que ele não é um criminoso, assassino, como as pessoas gostariam, inclusive os sobreviventes dos campos ou os familiares de pessoas assassinadas nos campos ficaram todos muito indignados com ela, quando ela diz que aquilo é o mal banal. E ela não diz isso dizendo, coitadinho, perdoem-no, ele não sabe o que faz. Não se trata disso. Ela está conceituando uma expressão do mal que foi, evidentemente, durante o nazismo, muito disseminada, porque é claro que muita gente entregou seus vizinhos, teve muita gente que escondeu seus vizinhos e depois sofreu com isso, mas muita gente dedurou, muita gente achou que era isso mesmo, que os judeus eram inferiores, estavam sujando a Europa, aquelas bobagens todas, né? E ela então sugere que o mal se torna banal quando as condições do pensamento se esvaziam. É claro que os regimes autoritários e totalitários podem contribuir para esvaziar as condições do pensamento. Né? Claro, quando há um líder muito carismático, o Freud analisa isso quando ele fala da psicologia das massas. Né? Ele se preocupa com a ideia de que a identificação com o carisma de um líder e a possibilidade do sujeito, na massa, poder perder alegremente, não perder no sentido de uma perda que se lamenta, não é? O compromisso ético, que é a melhor parte do superior, digamos assim, porque o superior não é só o torturador, aquele que nos atormenta, aquele que nos diz que nós estamos sempre errados. O superior também é o herdeiro de algumas normas que nos permitem viver com o outro. Né? E lá em 1920, Freud já analisa isso, que o sujeito na massa, e ele está pensando nos fenômenos de massa na Europa que vieram a dar no nazismo, né? O sentimento de pertencimento a um coletivo, o sentimento de não ter que se responsabilizar pelos próprios atos, o que, lacanianamente, nós poderíamos chamar de um certo gozo, que faz com que essas pessoas deixem de se comprometer com a sua capacidade de julgamento, que o Lacan considera que é uma capacidade importante no humano, apesar de todo o valor que Lacan dá para aquilo que é o impulso, o inconsciente, a paixão, etc., a capacidade de julgar ele considera importante, julgar mesmo. Assim, escolher seus atos e não agir baseado numa obediência, não é? Então, o Freud pensa, bom, as massas, a condição das massas serem capazes de linchar, de decidir pelo extermínio de um grupo inteiro, de apoiar um líder violento, etc., tem a ver com essa paixão de se dissolver completamente e não ter que se preocupar com essa dura e solitária necessidade de julgar os nossos atos. Não é? O Lacan também chama isso, e alguns lacanianos, de paixão da instrumentalidade. Que eu vou explicar rapidamente pela psicanálise, que é o seguinte: o sujeitinho lá, o bebê, né, que se separa da mãe, etc. Não vou fazer uma passagem toda teórica aqui, porque acho que são psicanalistas, né? Mas ele se constitui como sujeito sempre numa espécie de pergunta para o outro, para o grande outro, que pode ser
a condição simbólica, e no inconsciente é o grande outro materno, mas isso é inconsciente. Ele pode renovar a sua pergunta para o resto da vida, e essa pergunta permite, por exemplo, a transferência com o analista, não é? Que é, o que você quer de mim? O que você quer de mim é uma pergunta que contém muitas perguntas. O que você quer de mim para eu ser aquele que te completa? Para voltar, então, para o estágio que eu perdi com a castração. O que você quer de mim para eu não ter que sofrer a angústia das minhas decisões, de ser autor da minha decisão, e poder servir a você? O que você quer de mim para me livrar do duro dever de desejar? Em vez de eu ter que dar um destino para o meu desejo, eu faço o que você desejar. Né? Eu faço de você meu mestre. Isso, por exemplo, institui a transferência, só que cabe ao analista, pelo menos o analista com algum senso ético, permitir que o sujeito atravesse isso e termine uma análise dizendo, ai, o que eu vi nesse sujeito ou nessa mulher? Né? Como diz o Freud quando conheceu Einstein, é um pobre diabo como todos nós. Né? Uma análise que não acaba assim, não acabou bem. Uma análise que acaba com a pessoa achando ainda que o analista é melhor do que todo mundo, é um ser humano superior, não acabou bem. O atravessamento de uma análise tem que ser o atravessamento da transferência. Mas isso para voltar para a paixão da instrumentalidade, Hannah Arendt. Essa paixão, quer dizer, quando um outro se coloca nesse lugar, e evidentemente os tiranos se colocam nesse lugar, porque os tiranos nunca conseguem dominar só pela força. Eles só podem dominar uma sociedade inteira por muito tempo se eles conseguem algum tipo de adesão subjetiva. Pode ser que no final, na decadência, as grandes ditaduras, como foi aqui no caso do Brasil, né, reforcem a violência para manter o seu poder. Mas vocês sabem que no começo o golpe militar brasileiro foi muito apoiado pela população. Não é? E o AI-5 também foi muito apoiado pela população, foi o endurecimento do golpe. E muita gente, claro, as torturas eram escondidas, mas quando vinham boatos de que havia tortura, muita gente dizia, mas também, né, olha o que eles fizeram. Então, a paixão da instrumentalidade é essa que faz com que o sujeito, em primeiro lugar, como as massas freudianas, sinta esse enorme gozo de se diluir na massa para não ter que tomar uma decisão por sua conta e risco, não é? E aí o que a massa fizer, ele vai atrás. Nós conhecemos esse gozo, um parênteses aqui. Ele não é necessariamente maligno, não é? Sair num bloco de carnaval, né, para quem gosta de dançar, é uma delícia, você se dissolve na massa. Mas você não está seguindo necessariamente uma lei moral. Você está só se divertindo por sua conta e risco. É diferente quando você vai e o líder fala, agora vamos todos queimar a casa dos judeus. Vamos! Isso é a paixão da instrumentalidade aliada à banalidade do mal. Mas se dissolver na massa é o gozo. Não é necessariamente mal. Mas se você abre mão do seu juízo, que sempre te implica, que sempre te deixa em dúvida, que sempre pode te arriscar para seguir a massa, aí é o que a Hannah Arendt chamou da paixão da instrumentalidade, e aí é que se criam as condições propícias para esse vazio de pensamento, para essa ausência de pensamento, não é? E aí é que se instaura a banalidade do mal. É interessante pensar na ausência de pensamento. Você me dá uns toques para o tempo, porque dá para falar 20 ou 15 ou... Enfim. É interessante pensar na ausência de pensamento, porque, por exemplo, existe uma denominação popular, vocês já devem ter ouvido muitas vezes, para o cara que é violento. Às vezes os outros falam assim, ele é muito ignorante, né? Ou partiu para a ignorância. Não é? É exatamente isso, quer dizer, é aquele que não pensa, é aquele que não se responsabiliza pela sua posição diante do outro, digamos, até pela sua castração, pela sua inclusão na lei. É uma forma de ignorância, não no sentido da ignorância como oposto da erudição, senão só os eruditos têm ética, nem por isso, né? Mas como condição da não violência, né? A ignorância como condição possível da violência, né? Então vou fazer uma passagem, dar um pulo bem grande, só para falar um pouquinho, já que o Caio mencionou a Comissão da Verdade, e pensando na paixão da instrumentalidade, nesse prazer de dizer eu estou a serviço de um outro, que esse prazer não apenas nos libera do duro dever de julgar os nossos atos, mas também nos põe numa espécie de gozo regressivo, quer dizer, eu faço o que o outro mandar, então o outro me ama. Isso as religiões fazem também, né? Não necessariamente para o mal, se bem que
A gente sabe o que o cristianismo fez com os mouros, por exemplo. Quer dizer, também é difícil que religiões, em nome da fé cega, não acabem sendo cruéis também. Mas aqui, durante a ditadura, me interessou muito quando eu escutei muitos e muitos relatos de pessoas torturadas, entender o que é a paixão do torturador. Não é? Porque uma coisa é o sujeito que interroga o outro e que acredita, de fato, que aquele outro é um terrorista. Vamos tentar suspender o julgamento momentaneamente e pensar de boa fé. Um cara que está ali na polícia ou no exército e que acha que os governos militares estão fazendo bem e que aquele terrorista veio para jogar bombas e ameaçar as pessoas e que ele acha mesmo que ele pode prender e que ele tem que falar quem são os seus. Vamos pensar num agente que está de boa fé ali. Um pouco difícil, mas a gente pode imaginar, fazer exercício de imaginação. Né? Esse agente que está de boa fé, ele tem que interrogar esse outro que já está submetido a ele, que já tem uma desigualdade que não permite muita boa fé você aceitar essa desigualdade de condições. Um está amarrado, vai estar preso durante sabe-se lá quanto tempo, foi preso ilegalmente, a família não sabe onde ele está totalmente submetido a você. E você acredita que em nome do bem você tem que extrair uma confissão do outro. Você vai até onde? Né? Até onde vai o torturador? Ele vai até onde ele puder, e alguns mataram as pessoas. Né? E o que eu queria entender, inclusive, que é muito difícil para mim, eu acho que eu falaria em tortura. Eu não sei até que ponto eu aguentaria a dor física. Eu gostaria de entender o que acontece no psiquismo desses que aguentam a tortura até a morte. Eu não consigo entender. Claro que a partir de um certo ponto, o sujeito já está tão confuso, desnorteado, semi-desmaiado, etc., que aí ele já não está mais julgando. Mas tem um momento que o cara decide, eu vou entregar ou não vou entregar. E esses que decidem não entregar, eu perdoaria todos os que entregaram, menos os que foram lá entregar antes da hora, né? Tipo Cabancel, esses traidores. Eu perdoaria todos os que entregaram e tentaria entender o que acontece com os que não delatam. Né? Mas, no caso do torturador, se trata exatamente disso, a paixão da instrumentalidade. Eu estou fazendo isso em nome de uma causa maior, eu estou cumprindo ordens, ou seja, eu não me responsabilizo pelos meus atos. Ao mesmo tempo, a paixão da instrumentalidade cede lugar a um gozo, que é o gozo sádico. Esse gozo sádico, toda criança conhece. A criança que, de repente, abre a barriga do gato para ver o que tem lá dentro. É curiosidade e é também esse prazer do poder de ter um corpo mais frágil sob o seu domínio. Em geral, um animal, criança que bate no irmãozinho ainda muito pequeno. Mas faz parte da formação libidinal do humano passar por essa fase sádico-anal. Outra coisa é você se fixar nela. E outra coisa ainda, e é essa que nos interessa como banalidade do mal, é você estar submetido a uma ordem que favorece isso. Ou mais que favorece, que premia. Né? Uma ordem que te pede isso. Faça em nome do bem. Né? Essa é a condição da alienação das massas, essa é a condição do gozo do torturador, e essa pode ser a condição... a gente nunca pode saber o que a gente faria. A gente espera que não é? Quando alguém nos dá plenos poderes para fazer o mal em nome do bem. E aí, para terminar e enrolar o debate, passar para a Márcia, a Hannah Arendt disse, existe um mal absoluto, é aquele que se pratica... Não, desculpem, essa não é a Hannah Arendt, esse é Lacan. Se existe um mal absoluto, é aquele que se pratica convictamente em nome de um bem absoluto. Não é? Então, o que conta aqui é o significante absoluto. Não é? Por quê? Porque o absoluto suspende a barra da castração, que divide o sujeito. Uma das paixões que o Lacan nomeia em psicanálise é o ódio. As paixões são as paixões do ser. As paixões que suspendem a barra que divide o sujeito. A paixão amorosa, a gente sabe, durante um curto período, o apaixonado parece que é inteiro com o outro. Não é mais castrado, não é mais dividido, não é mais... É absoluto. Não é? Depois isso vai passando. Não é à toa que algumas pessoas que querem prolongar essa paixão ao máximo, quando se decepcionam, são capazes de bater no outro, são capazes, eventualmente, de matar. Não é? Passam de uma paixão do ser para outra, que é o ódio. O ódio também suspende a barra da nossa divisão subjetiva.
Então, a instrumentalidade, a obediência, o prazer de estar submetido ao outro, tanto faz você ser um cristão absolutamente bom, que faz caridade, do ponto de vista subjetivo, claro que do ponto de vista social é melhor ser um cristão absolutamente bom que faz caridade, ou ser um matador de mouros, ou ser um torturador. O fato é que a profunda convicção de que você está do lado do bem absoluto produz condições do mal radical. Então, eu queria deixar por aqui, ouvir a Márcia. Obrigada. Bom dia. Obrigada ao Caio pelo convite. Estou feliz de estar aqui, de ouvir Maria Rita, novamente, segunda vez essa semana. E eu ouvi ela. E aí é uma sorte. Aí eu imagino que vocês sejam, na grande maioria, psicanalistas. Eu sempre me questiono assim, que interesse que vocês possam ter por filosofia. Claro que a psicanálise e a filosofia andam sempre juntas, assim, essa reunião é interessante, mas minha preocupação é, então, o que eu posso dizer para vocês que possa ajudá-los nas suas investigações, na continuação de alguma pesquisa, no despertar de algum interesse novo, enfim. Então, eu vou tentar falar coisas assim, bem didáticas para a gente entender o problema da banalidade do mal, e aí vou dar notícia, assim, se ficar muito com cara de aula, aí vocês me perdoem. Talvez fique um pouco fragmentário, porque é muito assunto mesmo. Maria Rita fez uma linha assim, de raciocínio super interessante, e a gente poderia abrir 350 mil janelas, né? Então, o bom da gente estar junto, assim, que a gente pode conversar algumas coisas, mas o ruim é também que ninguém consegue fazer aquela grande exposição, que daria para quem está assistindo pegar muito mais. Então, vou tentar contribuir em alguns pontos, assim, vou conectar com coisas que a Maria Rita já falou. Então, e aí eu quero falar mais ou menos, assim, em alguns tópicos, mas em dois momentos, assim, que é tentar expor o problema em si, né, o que é essa coisa da banalidade do mal, assim, em certos pontos da própria história da filosofia, e depois eu quero fazer uma proposta assim, muito prática também do que a gente faz com isso hoje em dia, tá? Então vai ser mais ou menos esses dois pontos. Então, para a gente entender essa história, primeiro tem esse livro Eichmann em Jerusalém, que vocês devem ter lido. É uma obra genial, eu acho das obras da Hannah Arendt a mais interessante, porque ela é tanto uma peça jornalística quanto uma peça filosófica. Isso tem uma coisa assim difícil da gente achar que é filosófico, é o jornalismo, mas ali ela conseguiu fazer uma coisa genial. Então vale a pena ler. Quem é filósofo, quem é jornalista, quem é cidadão do mundo, quem tem algum contato com meios de comunicação de massa, é legal ver que o jornalista também, quando ele está envolvido em analisar as coisas, que ele poderia fazer uma análise reflexiva, né, daquilo que ele está tentando mostrar para as pessoas. Então, lendo Eichmann em Jerusalém e vendo o que é possível de se fazer em termos de jornalismo, entre aspas, que a gente vê também o estado do jornalismo autoritário na nossa época, que é um problema. Isso aí daria para abrir uma janela, mas não é o caso agora. Bom, aí Hannah Arendt falou em banalidade do mal nesse texto muito em aberto. Ela nunca escreveu assim um livro sobre esse assunto. E aí o assunto ficou meio misterioso. O que é isso? O que é isso? Aí assim, tem gente que já fez tese de doutorado, de mestrado sobre isso. Dá para continuar estudando. Mas a origem do assunto da Hannah Arendt é provavelmente a tradição do mal na história da filosofia. E esse é um problema da filosofia medieval. Se vocês forem ler, sei lá, Santo Agostinho é um problema, em São Tomás aparece. E sempre o mal é tratado na história da filosofia como um problema ou metafísico, o mal, enfim, que é cósmico, né? Eu sempre digo assim, por exemplo, você olha o litoral gaúcho e o litoral catarinense, ou o litoral carioca e o litoral paulista, e você vê que há um mal cósmico. O litoral gaúcho é muito feio. Estou brincando, mas é verdade. É um mal metafísico. Você deu o azar de ter. Mas, então tem essa coisa.
tô brincando com uma bobagem dessas, mas só pra gente também não ficar, porque é sofrido esse assunto, gente, não falando. Aí, então, quando, sei lá, uma pessoa nasce, por exemplo, com uma questão genética que vai prejudicar a vida dela dentro de um determinado contexto, que pode prejudicar, mas, sei lá, nasci, sei lá, sem as pernas, ou, gente, eu comecei a pensar em palhaçada, sabe, tem gente que nasce sem cérebro, assim, tem gente que nasce realmente sem cérebro, mas tem gente que nasce com o cérebro, mas não funciona, né? Então, e eu lembrei agora mais de um monte de personalidades autoritárias na nossa época, enfim, coisas assim que a gente que não vem ao caso agora, mas vamos pensando aí. E aí, o que seria o mal ético, o mal prático? Seria esse mal que advém da condição humana, das relações entre as pessoas que, inclusive nesse caso, não saberiam conviver com os males metafísicos. Então, sei lá, o preconceito que a gente pode ter em relação a uma pessoa que não está adequada a um padrão estético. Sei lá, essa pessoa que eu citei, por exemplo, que nasceu sem as pernas, ou que nasceu sem o cérebro. E aí, o que a gente pode fazer com isso? Então, o mal prático e ético seria aquilo que derivaria da condição humana, de uma habilidade humana. Alguns autores especulariam sobre a natureza humana capaz de fazer isso, enfim. O Kant escreveu um livro chamado A Religião nos Limites da Simples Razão, e ele fala da coisa chamada esse mal maligno, e ele fala que não existe esse mal maligno, e o mal maligno seria um mal em que surge, assim, esse mal em que não é um mal simplesmente, digamos assim, nem metafísico, nem um mal prático, mas um mal que seria tão destrutivo que ele seria diabólico. Então, o Kant escreve esse livro justamente no âmbito assim, de uma reflexão sobre a religião para tentar dizer que não existe a chance desse mal absoluto. Na história do mal em filosofia, esse mal, todo mal, na verdade, seria uma espécie de bem, porque eu faria o mal, ou o próprio Deus, quando criou um mundo com o mal dentro do mundo. E esse mal da condição humana, ou o mal da morte, por exemplo, da própria natureza, esse mal não seria um mal absoluto ou um mal radical, justamente porque, aí tem todas as especulações teológicas, né, porque a gente vê isso, Kant falando, e na tradição anterior também, esse mal não seria tão o mal, não seria um mal maligno, porque, ao fim e ao cabo, seria necessário para a própria constituição do mundo, a ontologia desse mundo do jeito que ele implica essa imperfeição, e essa imperfeição então tá bacana, faz parte, dá para justificar. Depois a gente pode voltar nisso e tentar elaborar de um jeito um pouco melhor, assim. Mas qual é a questão da Hannah Arendt? Ela vai na mesma linha do Kant e ela vai dizer que então não existe esse mal maligno. O mal banal seria justamente encontrarmos de repente com o Eichmann, todo mundo na maior expectativa lá no julgamento, achando que o cara vai ser um grande monstro perverso que vai dizer coisas terríveis, tipo, eu odiava os judeus, eu queria que eles morressem, que nunca tivessem existido. Quando o cara chega lá e diz assim, desculpa aí, gente, eu tava só querendo subir na carreira, que era o que ele falava. Eu sou um funcionário do regime, eu fiz o que havia de melhor. Eu fui um funcionário exemplar. Sabe o funcionário modelo, assim, da firma, o funcionário padrão, o cara que vestiu a camiseta? Ele não tinha feito nada de errado, ele tinha vestido a camiseta, como muita gente. Só que ele estava, daí que ela também pegou, né? Quanta gente que deveria ter sido julgado que nem ele. Porque ele fez uma coisa muito ruim, mas ao mesmo tempo muita gente estava fazendo